A plateia do Teatro Municipal de São Paulo aplaudia de pé. Júlia Mendonça, 42 anos, sorria com lágrimas nos olhos enquanto agradecia. Seu último livro, Renascimento, tinha acabado de ganhar o prêmio mais importante da literatura nacional. As luzes brilhantes do teatro iluminavam seu vestido azul marinho elegante, escolhido especialmente para aquela noite. Entre os presentes, ninguém imaginaria que apenas 2 anos antes, Júlia se via completamente destruída, dentro de um casamento que se revelou uma mentira. Mas essa noite não era sobre seu passado, era sobre sua vitória. Após a cerimônia, vários jornalistas a cercaram. Júlia, seu livro conta a história de uma mulher que reconstrói a vida após uma traição. Quanto há de autobiográfico nisso? Perguntou uma repórter. Júlia ajeitou os cabelos castanhos que caíam sobre seu rosto delicado e respondeu com um sorriso contido. Dizem que os escritores sempre colocam um pouco de si em suas obras, mas prefiro que os leitores descubram por si mesmos onde termina a ficção e começa a realidade. O que ninguém ali sabia era que a realidade superava qualquer ficção que Júlia pudesse criar. 3 anos antes, Júlia vivia o que muitos considerariam uma vida perfeita. Casada há 15 anos com Henrique Tavares, um dos cirurgiões plásticos mais renomados de São Paulo, morava em uma mansão no Morumbi e trabalhava como professora universitária de literatura. Tinham um filho, Mateus, que acabara de entrar na faculdade de medicina, seguindo os passos do pai. A primeira rachadura naquela vida aparentemente perfeita surgiu durante o aniversário de 50 anos de Henrique. Júlia havia organizado uma festa surpresa no salão mais exclusivo do Jockey Club. Entre os convidados estava Camila Noronha, sua melhor amiga desde a faculdade e madrinha de seu casamento. Naquela noite, enquanto organizava os últimos detalhes da festa, Júlia notou algo estranho no celular de Henrique, que ele havia deixado sobre a mesa enquanto tomava banho. Uma mensagem de Camila piscava na tela. Mal posso esperar para te ver hoje. Estou com saudades das suas mãos. O coração de Júlia gelou. Com as mãos trêmulas, desbloqueou o celular do marido. Conhecia a senha, afinal eram casados há tanto tempo, e abriu a conversa. O que viu a seguir destruiu instantaneamente tudo o que acreditava sobre seu casamento e sua amizade. Fotos íntimas, mensagens apaixonadas, planos de encontros secretos. A traição não era recente. Pelos registros, já durava 2 anos. 2 anos em que Camila frequentava sua casa, participava de almoços de domingo, aconselhava Júlia sobre problemas no casamento. 2 anos em que Henrique beijava Júlia ao chegar em casa, depois de ter estado nos braços de sua melhor amiga. Respirando fundo, Júlia copiou algumas mensagens, enviou para seu próprio celular e devolveu o aparelho exatamente onde estava. Aquela noite seria memorável, mas não pelas razões que Henrique imaginava. A festa transcorreu como planejado. Júlia, usando um vestido vermelho deslumbrante, sorria e cumprimentava os convidados como a anfitriã perfeita. Ninguém notaria, por trás daquele sorriso, a tempestade que se formava dentro dela. Quando chegou o momento do discurso de aniversário, Júlia pegou o microfone e olhou diretamente nos olhos do marido. Henrique, hoje celebramos seus 50 anos de vida. 15 deles ao meu lado. Sua voz era calma, quase serena. Dizem que bodas de cristal simbolizam a transparência do relacionamento. Que ironia, não? Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Henrique sorriu nervosamente enquanto Camila, sentada à mesa de honra, empalideceu. Descobri hoje que transparência nunca foi o forte do nosso casamento, continuou Júlia. Na verdade, descobri que o homem que achei que conhecia tem vivido uma mentira há 2 anos. Ela então olhou para Camila. E que minha melhor amiga, a quem confiei meus segredos mais íntimos, meus medos e inseguranças sobre nosso casamento, estava não apenas me traindo,
mas usando essas informações para manipular nossa relação. Júlia pegou seu celular e começou a ler algumas das mensagens que havia salvo. Ela não suspeita de nada, meu amor. Hoje mesmo estava desabafando sobre como vocês estão distantes. Se ela soubesse o motivo... Júlia leu com voz firme a mensagem que Camila havia enviado a Henrique. O rosto de Henrique transformou-se em uma máscara de horror. Camila levantou-se abruptamente, derrubando a taça de champanhe. Júlia, não é o que você está pensando, tentou explicar Henrique, aproximando-se. Não? Júlia manteve a compostura, algo que mais tarde ela mesma não saberia explicar como conseguiu. Então me diga, Henrique, o que são estas fotos e estes planos para encontros enquanto eu estava em congressos e a reserva no resort em Angra dos Reis no mesmo fim de semana em que você disse que iria a um simpósio em Porto Alegre? Alguns convidados começaram a se levantar constrangidos, outros permaneceram sentados, hipnotizados pelo drama que se desenrolava. O amor acabou quando o respeito morreu, disse Júlia, olhando diretamente nos olhos de Henrique. Estas são as palavras que digo a você, meu marido, após descobrir sua traição. Acabou. Ela então se virou para os convidados. Peço desculpas a todos pela cena, mas acredito que merecem saber que tipo de homem estão celebrando hoje. Um homem que traiu não apenas sua esposa, mas também a confiança de seu filho e de todos que acreditavam em sua integridade. Júlia colocou o microfone na mesa, pegou sua bolsa e caminhou com dignidade até a saída. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. E Henrique, aproveite para explicar também aos nossos convidados sobre os 2 milhões de reais que você desviou da clínica para investir naquele esquema imobiliário fracassado no ano passado. Tenho certeza que seus sócios aqui presentes terão muito interesse nessa informação. E com isso saiu, deixando para trás um caos absoluto. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começavam a cair sobre São Paulo, como se o céu chorasse as lágrimas que Júlia se recusava a derramar em público. De volta ao seu carro, Júlia finalmente permitiu que as emoções viessem à tona. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. O celular não parava de tocar. Eram mensagens de Henrique, de Camila, de amigos confusos. Ela desligou o aparelho e dirigiu até um hotel no centro da cidade. Naquela noite, sozinha em um quarto de hotel, Júlia sentiu que sua vida havia sido completamente destruída, mas algo dentro dela, uma força que nem sabia que possuía, dizia que esta não seria sua história final. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o toque insistente do telefone do hotel. Era Matheus, seu filho. Mãe, o que aconteceu? Estou tentando te encontrar. Todo mundo está falando sobre ontem à noite. A voz de Matheus tremia. Aos 20 anos, ele havia acabado de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Matheus, me perdoa por você descobrir assim, disse Júlia, sentindo o peso da culpa. Eu não planejei fazer aquilo, mas quando descobri, não consegui fingir. Pai está dizendo que você está confusa, que interpretou tudo errado. Tia Camila sumiu, não atende ninguém. Júlia respirou fundo. Seu pai está mentindo, filho. Tenho provas. Mas essa conversa não deveria ser por telefone. Podemos nos encontrar? 2 horas depois, em uma cafeteria no bairro de Pinheiros, Júlia mostrou ao filho algumas das mensagens que havia salvo. Matheus ficou em silêncio por longos minutos, segurando a xícara de café que havia esfriado. Como ele pôde fazer isso com você? Com a gente? Murmurou finalmente com os olhos marejados. Pessoas nem sempre são quem pensamos que são, respondeu Júlia, segurando a mão do filho. O que você vai fazer agora, mãe? Vou reconstruir minha vida, filho. Longe do seu pai.
Na semana seguinte, Júlia consultou a doutora Helena Vasconcelos, uma advogada especializada em divórcios de alto perfil. O escritório elegante na Avenida Paulista intimidaria muitos, mas Júlia estava determinada. Seu caso é complexo, senhora Tavares, disse Helena após ouvir toda a história. Mas temos elementos a nosso favor. A infidelidade está documentada e o desvio de dinheiro da clínica pode ser investigado. Quero o que é justo, doutora Helena. Construímos aquela clínica juntos. Quando nos casamos, Henrique tinha apenas um consultório pequeno. Foi com meu apoio e o dinheiro da minha herança que expandimos o negócio. E você terá o que é seu por direito, garantiu a advogada. Mas será uma batalha. Homens como seu marido não costumam ceder facilmente. Helena não poderia estar mais certa. Quando Henrique recebeu a notificação do divórcio, transformou-se em um homem que Júlia não reconhecia mais. O médico respeitado deu lugar a alguém vingativo e mesquinho. A primeira cartada de Henrique foi congelar todas as contas conjuntas. Em seguida, ele cancelou o plano de saúde dela e tentou retirar seu nome do contrato da casa onde moravam, alegando abandono de lar. Ele quer me punir por expô-lo, disse Júlia à sua advogada. Quer me ver implorando por dinheiro. Isso é comum, infelizmente, mas ele está cavando a própria cova. O que Henrique não sabia era que Júlia havia se preparado. Nas semanas entre a descoberta da traição e o anúncio público, ela havia separado alguns recursos em uma conta particular. Não era muito, mas seria suficiente enquanto a batalha legal se desenrolava. A história do escândalo corria em São Paulo. Camila havia desaparecido. Rumores diziam que ela tinha ido para Portugal. Henrique tentava salvar sua reputação, espalhando que Júlia tinha problemas mentais e havia inventado tudo. Mas as mensagens que Júlia havia salvo contavam outra história. E quando ela entregou à sua advogada evidências do desvio de dinheiro da clínica, os sócios de Henrique entraram com um processo separado contra ele. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava suas coisas no pequeno apartamento que havia alugado, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era Regina Brandão, editora-chefe de uma grande editora. Júlia, não nos conhecemos, mas acompanho seus artigos acadêmicos há anos. Soube recentemente sobre sua situação pessoal através de um amigo em comum. Júlia sentiu o estômago afundar. Sua vida privada havia se tornado assunto público. O que me traz a ligar não é curiosidade, continuou Regina. É um convite profissional. Estamos procurando alguém para escrever um livro sobre resiliência feminina. Seu nome foi o primeiro que me veio à mente. O convite de Regina foi um raio de esperança. Durante anos, Júlia havia adiado seus sonhos de escrever além de artigos acadêmicos. Henrique sempre dizia que literatura não pagava as contas. Não sei se estou pronta para expor minha história, confessou Júlia. Não precisa ser autobiográfico, explicou Regina. Pode ser ficção inspirada em experiências reais. Pense nisso como transformar dor em arte. Aquela conversa plantou uma semente. Nas semanas seguintes, enquanto enfrentava audiências do divórcio, Júlia começou a escrever nas madrugadas insones. O que começou como anotações terapêuticas logo se tornou um romance. 6 meses depois da noite no Jockey Club, Júlia enfrentou Henrique em uma audiência decisiva. O juiz Dr. Antônio Barreto, conhecido por sua imparcialidade, presidia o caso. Os advogados de Henrique tentaram pintar Júlia como desequilibrada e vingativa. Apresentaram depoimentos de amigos que afirmavam que ela sempre fora controladora. Quando chegou sua vez de falar, Júlia manteve a compostura que já havia demonstrado na noite das revelações. Meritíssimo, passei 15 anos acreditando construir uma vida baseada em confiança. Quando descobri a traição, não foi apenas meu coração que quebrou, mas toda a minha visão de mundo. A pessoa em quem mais confiava e minha melhor amiga conspiraram para me enganar.
Ela olhou diretamente para Henrique. Não estou movida pela vingança. Estou aqui para reconstruir minha vida com dignidade. Sua advogada apresentou as provas da traição e os documentos do desvio de dinheiro. Os sócios de Henrique, antes relutantes, haviam concordado em testemunhar após descobrirem a extensão das manipulações financeiras. A expressão de Henrique mudava a cada revelação. O homem que entrou confiante, acreditando que seu dinheiro seria suficiente para vencer, agora parecia acuado. O golpe final veio com a perícia financeira que rastreava o dinheiro desviado. Não era apenas o esquema imobiliário mencionado na festa, havia mais. Henrique tinha uma conta nas Ilhas Caimã, alimentada por anos de desvios. Este caso revela não apenas uma traição conjugal, mas também uma traição profissional e fiscal, concluiu Helena. A sentença do juiz foi devastadora para Henrique. Júlia recebeu metade de todos os bens, incluindo 40% da clínica. Além disso, devido às evidências de fraude fiscal, o caso seria encaminhado para investigação criminal. Ao sair do tribunal, Júlia foi abordada por Henrique pela última vez. Você destruiu tudo que construí, disse ele com raiva contida. Não, Henrique, você destruiu. Eu apenas expus a verdade. 1 ano depois, o livro de Júlia, Renascimento, foi publicado. Era um romance sobre uma mulher que descobria a traição do marido e da melhor amiga. Mas ia muito além disso. Era uma história sobre autodescoberta e reconstrução. O livro tornou-se um fenômeno. Mulheres de todo o Brasil se identificavam com a protagonista. Em entrevistas, Júlia sempre negava que fosse totalmente autobiográfico, mas admitia que suas experiências haviam inspirado a obra. Henrique, por outro lado, enfrentava um processo criminal por fraude fiscal e estava proibido de deixar o país. Sua clínica, antes prestigiada, perdia clientes rapidamente. Camila havia retornado ao Brasil apenas para testemunhar contra ele, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele. Em uma tarde ensolarada, Júlia estava autografando livros em uma livraria quando viu uma figura familiar na fila. Era Eduardo Neves, um médico que havia sido amigo do casal e sócio minoritário da clínica. Júlia, seu livro é incrível, disse ele ao chegar na mesa. Sempre soube que você tinha esse talento. Obrigada, Eduardo. Significa muito. Henrique foi condenado ontem. 3 anos, regime semiaberto. Júlia assentiu, sentindo uma estranha sensação de encerramento. Nunca foi sobre vingança, disse ela. Foi sobre justiça e recomeço. E você conseguiu ambos, respondeu Eduardo com um sorriso. 2 anos se passaram desde a publicação de Renascimento. O que começou como um livro de sucesso transformou-se em um movimento. Júlia viajava pelo país, participando de debates sobre relacionamentos abusivos e independência financeira feminina. Seu segundo livro, Além das Aparências, também havia alcançado as listas de mais vendidos. Em uma dessas viagens, durante um evento literário em Belo Horizonte, Júlia esbarrou com alguém que não via há muito tempo, Sandra Nogueira, uma antiga amiga do círculo social que compartilhava com Henrique. Júlia, quanto tempo? Disse Sandra, com um abraço hesitante. Seu sucesso é inspirador. Obrigada, Sandra. Como vai a vida? Bem, na verdade, me divorciei também. Sandra baixou os olhos. Seu livro me deu coragem. Estava em um casamento infeliz há anos, mas tinha medo de sair. Não. Aquela não era a primeira vez que Júlia ouvia algo assim. Dezenas de mulheres lhe enviavam mensagens diariamente, contando como sua história as havia inspirado a tomar decisões difíceis. Sabe, continuou Sandra, tenho algo a confessar. Naquela época, quando tudo aconteceu com você e Henrique, eu sabia sobre ele e Camila. Júlia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você sabia? Sandra assentiu, evitando seu olhar.
Muita gente sabia. Ninguém teve coragem de te contar. Alguns achavam que não deviam se meter, outros tinham medo de Henrique. Medo dele? Por quê? Você sabe como ele era influente. Podia arruinar carreiras, fechar portas, e havia os empréstimos. Que empréstimos? Henrique emprestava dinheiro para muitos amigos iniciarem negócios, financiarem tratamentos médicos, comprarem casas. Era uma forma de controle. Ninguém que devia a ele ousaria traí-lo. Júlia absorveu aquela informação com um nó na garganta. Todo o círculo social que considerava amigos tinha conscientemente permitido que ela vivesse uma mentira. Por que está me contando isso agora? Porque carrego essa culpa há anos. E porque acho que você merece saber a verdade completa para seguir em frente. Aquela noite, sozinha no quarto de hotel, Júlia chorou como não fazia há muito tempo. Não eram lágrimas de tristeza pela traição de Henrique. Essa dor já havia cicatrizado. Eram lágrimas pela comunidade de silêncio que havia permitido que ela permanecesse cega por tanto tempo. Pela manhã, entretanto, sentiu-se estranhamente leve. A verdade, por mais dolorosa que fosse, trazia libertação. Havia um capítulo final a ser escrito em sua história. De volta a São Paulo, Júlia procurou sua antiga agenda social. Com paciência meticulosa, começou a contatar antigos amigos do casal. Não para confrontá-los ou acusá-los, mas para entender. Muitos evitaram-na. Outros, sentindo-se culpados ou impressionados com seu sucesso, aceitaram encontrá-la. Em cada conversa, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Henrique tinha um sistema, explicou Ricardo Teles, um dermatologista que trabalhava no mesmo hospital. Ele criava redes de favores e dívidas. Ninguém estava limpo o suficiente para apontá-lo sem ser apontado de volta. Como uma máfia social, comentou Júlia. Exatamente. E Camila era sua tenente. Ela coletava informações, identificava vulnerabilidades. Foi assim que eles mantiveram o caso em segredo por tanto tempo. Todos que descobriam eram silenciados de alguma forma. Quanto mais Júlia investigava, mais compreendia que havia sido vítima não apenas de um marido infiel, mas de um sistema inteiro projetado para proteger homens poderosos às custas das mulheres ao seu redor. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Seu próximo livro não seria apenas sobre sua história pessoal. Seria sobre como comunidades inteiras se tornam cúmplices de abusos quando o poder está em jogo. O novo projeto de Júlia exigia pesquisa extensiva. Ela decidiu entrevistar não apenas mulheres que haviam passado por situações semelhantes, mas também pessoas que, como seus antigos amigos, haviam escolhido o silêncio quando testemunharam traições e abusos. Durante esse processo, recebeu uma ligação inesperada de Mateus, seu filho. Mãe, preciso te contar algo. Pai quer me ver. Henrique havia cumprido 1 ano de sua pena em regime semiaberto e agora tinha permissão para trabalhar durante o dia. Embora não pudesse mais exercer a medicina devido ao processo ético, havia conseguido um emprego como consultor em uma empresa farmacêutica. Como você se sente sobre isso? Perguntou Júlia, cuidadosa para não influenciar a decisão do filho. Confuso. Parte de mim quer odiá-lo pelo que fez a você, pelo que fez a nossa família. Mas ele ainda é meu pai. Mateus, o que aconteceu entre seu pai e eu não muda o fato de que ele te ama. Se você quer vê-lo, deve fazer isso. Você não ficaria chateada? Ficaria mais chateada se você negasse seus próprios sentimentos por minha causa. Aquela conversa fez Júlia refletir sobre o perdão. Não o tipo de perdão que apaga consequências ou restaura relacionamentos quebrados, mas o tipo que liberta o coração do peso do ódio. Ela não havia perdoado Henrique, talvez nunca conseguisse, mas já não sentia raiva constante. Semanas depois, Mateus a visitou após seu encontro com o pai. Como foi? Perguntou Júlia, servindo-lhe uma xícara de café.
Estranho. Ele parece mais velho, mais abatido. Falou muito sobre arrependimento. Você acredita nele? Mateus considerou a pergunta por um momento. Acho que ele se arrepende das consequências. Não sei se entende realmente o que fez de errado. Júlia assentiu. Era uma avaliação madura. Ele perguntou sobre você, continuou Mateus, sobre seus livros, disse que viu você na televisão. E o que você respondeu? Que você está melhor sem ele. Aquelas palavras ditas com tanta simplicidade tocaram Júlia profundamente. Era verdade. Ela estava melhor. Não apenas financeiramente bem-sucedida, mas emocionalmente mais forte e autoconsciente. O encontro de Mateus com Henrique trouxe um detalhe inesperado. Aparentemente, Camila havia se casado com um empresário português e agora vivia em Lisboa. Segundo rumores, o casamento já enfrentava problemas. O marido havia descoberto uma traição. História se repetindo, comentou Júlia sem satisfação, apenas constatando um fato. À medida que seu novo livro tomava forma, Júlia percebeu que precisava de um último capítulo, um encontro com Henrique. Não por vingança ou curiosidade mórbida, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Através de sua advogada, ela conseguiu autorização para uma visita. O encontro aconteceria em um café próximo ao local onde Henrique trabalhava, durante seu horário de almoço. No dia marcado, Júlia chegou cedo e escolheu uma mesa discreta nos fundos. Vestia-se com elegância simples, um vestido azul marinho, cabelos presos em um coque baixo, maquiagem sutil. Não queria parecer nem vítima nem vingadora. Quando Henrique entrou, ela notou imediatamente o que Mateus havia dito. Ele parecia envelhecido, sem o ar confiante que sempre o caracterizara. Seus olhos, antes vivazes, agora carregavam um cansaço permanente. Júlia, disse ele sentando-se, obrigado por me ver. Não vim por você, Henrique, vim por mim. Entendo, respondeu Henrique olhando para suas mãos. Você está diferente. As pessoas mudam quando precisam reconstruir suas vidas do zero. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. 15 anos de casamento reduzidos a 2 pessoas que mal se reconheciam. Seus livros são muito bons, disse ele finalmente. Sempre soube que você tinha talento. Não, você não sabia, respondeu Júlia sem hostilidade. Você sempre me disse que escrever era perda de tempo, que eu deveria me concentrar em algo prático. Henrique não contestou. Acho que não conhecia você realmente. Nem eu mesma me conhecia, Henrique. Descobri minha força quando você destruiu nossa vida. O garçom trouxe os cafés que Júlia havia pedido antecipadamente. Ela observou Henrique adicionar açúcar. 2 pacotes, como sempre. Alguns hábitos nunca mudavam. Por que me pediu para vir? Perguntou ele. Estou escrevendo um novo livro sobre como sociedades inteiras protegem homens como você, sobre o silêncio cúmplice que permite que relacionamentos como o nosso continuem por anos, mesmo quando todos ao redor sabem a verdade. Henrique pareceu genuinamente surpreso. Todos sabiam? A maioria sim, Sandra, Ricardo, os Mendes, quase todos. Eu não sabia disso, murmurou ele. Claro que sabia. Você criou um sistema de favores e dívidas que garantia o silêncio deles. Foi calculado. Henrique bebeu um gole de café, evitando seu olhar. Não foi tão premeditado quanto parece. Aconteceu gradualmente. Como nossa destruição. Júlia, eu sinto muito. Genuinamente. Sua voz tremeu. Não espero seu perdão, mas preciso que saiba. Me arrependo profundamente. Júlia estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação. Não encontrou. O que viu foi um homem quebrado, enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Sabe o que é irônico, Henrique? Você e Camila destruíram tudo que tinham para ficar juntos. E no final, nem isso conseguiram.
Ela me abandonou assim que o dinheiro acabou, confessou ele com um riso amargo. Foi embora sem olhar para trás. E você esperava a lealdade de uma pessoa com quem planejou uma traição por 2 anos? A pergunta pairou no ar. Júlia percebeu que não precisava de resposta. Estava ali por encerramento, não por justificativas. Tenho uma última pergunta, disse ela. Em algum momento você me amou de verdade? Henrique levantou os olhos, surpreendido pela pergunta. Sim, respondeu com voz embargada. No começo, amei. Quando éramos jovens, quando Mateus nasceu, antes de me perder em meu próprio ego. Júlia assentiu. Era suficiente. O amor acabou quando o respeito morreu, repetiu ela, as mesmas palavras que havia dito naquela noite fatídica. Nunca esqueci essa verdade. Ela pegou sua bolsa, deixou dinheiro para os cafés. Adeus, Henrique. Júlia, chamou ele quando ela já estava de pé. Você é feliz agora? Ela considerou a pergunta por um momento. Sou livre, respondeu finalmente. O resto estou construindo dia após dia. Ao sair do café, Júlia sentiu como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. O encontro não trouxera perdão. Algumas quebras são irreparáveis, mas trouxera algo igualmente valioso: libertação. 3 meses depois, o Código do Silêncio foi publicado. O livro, que misturava sua história pessoal com relatos de outras mulheres e análises sociológicas sobre como comunidades protegem abusadores, tornou-se instantaneamente um best-seller e uma leitura obrigatória em cursos universitários. Na noite da premiação literária, quando Júlia subiu ao palco do Teatro Municipal para receber o prêmio mais prestigioso da literatura nacional, ela olhou para a plateia e viu Mateus na primeira fila, aplaudindo com orgulho. Ao lado dele estava Débora, sua namorada, uma jovem estudante de medicina que Júlia havia conhecido meses antes. Mais atrás, reconheceu vários rostos, antigos amigos do círculo social que compartilhava com Henrique, agora vindo prestar homenagens à mulher que haviam traído com seu silêncio. Este livro nasceu da dor, disse Júlia ao microfone, mas cresceu na esperança. Não é apenas minha história, é a história de tantas mulheres silenciadas por sistemas maiores que elas mesmas. Ela fez uma pausa, olhando para as centenas de pessoas que a observavam com admiração. Quando descobri a traição do meu marido, disse a ele que o amor acaba quando o respeito morre. Hoje, aprendi algo igualmente importante. A vida recomeça quando encontramos respeito por nós mesmos. Os aplausos ecoaram pelo teatro. Na primeira fila, Mateus sorria com lágrimas nos olhos. Ao sair do palco, Júlia sabia que sua jornada não terminava ali. Haveria outros livros, outras palestras, outras mulheres para inspirar. Mas a vingança que tanto temera buscar, aquela que poderia consumi-la e transformá-la em alguém amargo, havia se transformado em algo muito mais poderoso, uma vida renascida das cinzas, mais forte e mais autêntica que qualquer outra que poderia ter vivido. A verdadeira vingança de Júlia não foi destruir Henrique, foi reconstruir a si mesma de uma forma que ele jamais poderia imaginar.